Скорбите, солнце полное, свет своего, исполнители звезды, и силы небесные покорятся, явится знамение Сына Божия на небе. Queridos, graça e paz, boa noite, como é que estão? Tudo bom? Vamos lá estudar o Evangelho de João, capítulo número 13. Deixa o pastor compartilhar aqui no meu WhatsApp, né? Essa live poderosa aí da Palavra de Deus, boa noite. Deixa o pastor compartilhar aqui bem bonitinho. Boa noite a quem está chegando. Deus é bom, já vai pegando a tua Bíblia na mão aí, lápis, caderno, né? O Senhor é bom demais. Deixa eu compartilhar aqui, porque senão a gente se perde. Vamos lá. Deus é bom demais, gente. Hoje não deu para compartilhar ali, não deu para fazer pelo YouTube. Deu um probleminha ali e não consegui. Mas não tem nada. Depois eu boto lá, né? Aos pouquinho a gente vai pegando o jeitinho do negócio. Deus é bom. Gente, show de bola. Vamos lá, já estamos tudo certinho. Depois só me dá um ok aí, vê se o som tá bom. Amém? Vê se o som tá legal, vê se tá funcionando, né? Boa noite, quem tá chegando. Depois só vai me dando um feedback aí, vê se tá tudo no esquema. Oi, Gracinha. Gracinha, paz, Gracinha. O som tá legal, gente? Como é que tá? Só me dá um ok, né? Se o som dá um ok do som aí, ver se tá tudo certinho. Eu espero que sim. Glória a Deus. Agora sim, né? Acho que tava com o som de fundo. Amém. Deus é bom. Show de bola. Tá? Não esquece de me dar um ok aí. Só no som, se o som tá bom. Tudo certo. Ó, show, beleza. Muito bom. Andreinha, vamos lá. Deus é bom, gente. Muito bem. Agora, hoje eu preparei aqui o pastor é cheio de coisinha, né? Cheio de novidade. Hoje eu preparei um negócio aqui. Vamos tentar ver se dá certo, né? Nós estamos vendo o Evangelho de João. Estamos no capítulo 13. O que é que nós estamos vendo? A ceia, né? Nós paramos na terça-feira passada. Jesus estava na ceia, na mesa da ceia, a última ceia. Jesus está a uma noite, né? No dia seguinte ali ele vai ser crucificado. Ele está nas últimas instruções para os seus discípulos. Ele acabou, né? Judas, no versículo 30, Judas acabou de sair, né, da sala. Judas saiu da sala justamente para, né, começar lá o processo de traição, né, de Jesus, conforme já estava, né, escrito. Então Judas saiu para... E aí Jesus ficou ali com os discípulos, né? A gente viu que alguns discípulos não entenderam que Judas havia saído, né? Pensaram que ele havia dar alguma coisa aos pobres, outro pensou que ele ia comprar algo, né, para o dia seguinte. Na verdade, os discípulos também não sabiam, né, o que estava acontecendo. E aí Judas acabou saindo aí para concretizar, né, o plano, né, de trair Jesus, né, o plano de entregar Jesus para as autoridades religiosas judaicas, que ali começaria todo o processo, né, de acusação, né, julgamento, acusação, condenação e execução. Então, aí começou todo o processo. Amém? Agora, vamos tentar fazer, deixa o pastor tentar para nós, quero tentar mostrar para vocês, porque a gente falou em cenáculo, né? Eu quero tentar, deixa o pastor ver se o pastor consegue aqui. Aí, ó. Então, eu queria começar por aqui.
Nós estamos aqui numa das ruas projetadas e estudadas de Jerusalém, né? Então, ó, aqui é uma ruazinha, uma ruela, né, de Jerusalém, mais ou menos, né? Opa, pastor fez. Mais ou menos uma ruazinha de Jerusalém, né? E aí nós vamos tentar aqui, o pastor vai tentar, ok? Ó, mais ou menos em Jerusalém, né? Vamos dar uma volta em Jerusalém, porque quando Jesus falou para os discípulos, vocês vão lá, entrem em Jerusalém, encontrem uma casa, né? Um homem carregando um cântaro, né? Olha aí, ó. Aí a gente vamos subir essa escada aqui, tá vendo? Subimos a escada. Eu espero que vocês consigam estar acompanhando. Ó, aqui é uma ruazinha de Jerusalém. Temos uma escada. Aqui é uma outra escadinha e tal, né? Ficou mais ou menos projetado, né? Como Jerusalém na época de Jesus. Aí me perguntaram assim, pastor, mas a cidade ela já era assim pavimentada, né? Já era pavimentada, porque como Roma que cuidava, ela estava sob o domínio romano. Roma era um império, era muito rico, né? Então essa pavimentação aí já existia, né? Feito por escravos, Roma tinha, então, feito por escravos, né? Essa pavimentação aí, as ruas já eram pavimentadas. Aqui, ó, é uma ruazinha e a gente vai. O pastor quer tentar Agora me fala, gente, qual é o pastor que te leva para uma cidade lá de Jerusalém para passear nas ruas de Jerusalém, né? Aí, ó. Aqui, ó, quando ele falou assim, ó, vamos no cenáculo, né? Então aqui nós vamos entrar nessa casa aqui. Deixa o pastor tirar vou tirar aqui fechou. Tirar o WhatsApp. Então nós vamos entrar nessa casa aqui, ó, tá vendo? Vamos entrar nessa casa, ó. Entramos na casa que a gente está na parte de dentro da casa onde Jesus. Olha aí, ó. É uma casa do primeiro século, né? Vocês estão vendo ali, ó. Então nós entramos na parte de dentro da casa. Quando ele falou, é no cenáculo, a parte de cima, né? Ó, vamos subir essa escada aqui, não. Nós vamos subir essa outra escadinha ali, ó. Essa escadinha aqui, ó. Vamos subir essa escadinha, olha lá, é lá em cima, o cenáculo, onde a mesa estava posta, tá vendo? Então ali o cenáculo, olha como é que era a mesa, né? O pastor vai chegar um pouco mais perto. Ó, aí era uma mesa baixa, tá vendo? E ali, ó, era a disposição da mesa era assim, era em forma de U. O anfitrião sentava no meio, né? E do lado, assim, as pessoas iam sempre do mais importante ao menor, né? Aqui as pessoas ficavam sentadas, tá vendo? Essa casa aqui, ó, essa casa que a gente está visitando, ela ainda tem mais um terraço lá, ó, tá vendo? Para nós ter uma ideia, pastor, mas é legal quando tu entende a Bíblia quando tu começa, ó, aqui é um terraço, vendo Jerusalém de cima do terraço. Tá vendo? Quando os apóstolos eles se reuniram no terraço do templo, depois que Jesus subiu e disse, ó, vocês fiquem juntos, que sobre vocês descerá o Espírito, eles ficaram assim numa parte no templo, né, numa parte reservada no templo, mas também ficaram sobre o terraço lá, vendo toda Jerusalém. Então aqui a gente está no terraço dessa casa e aqui está toda Jerusalém. Olha lá, o muro, ó, a cidade era fortificada, né, com seus muros, o pastor está mostrando lá. Ó, aqui é o muro, tá vendo? As cidades naquela época, né, aliás, as torres de vigia, né, porque quando vinham os inimigos, quem estava na torre, os atalaias, avisavam dos inimigos. Então aqui é a Jerusalém, né, a cidade do Deus Todo-Poderoso, uma casa do primeiro século. Espero, gente, que esteja dando para vocês acompanhar direitinho, que o pastor não consegue ver se eu estou... Mas tá vendo? Vamos descer.
e voltamos aqui. Amém? Ok, agora deixa o pastor tentar te mostrar outra situação. Sábado, no domingo bem cedo, O pastor vai te mostrar uma outra situação aqui. Que é justamente a gente vê a questão da aí, ó. quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Eu tenho esperado por esse momento com profundo desejo, ansioso por ceiar essa Páscoa com vocês, antes que o meu sofrimento comece. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esta ceia até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isso e repartam entre Olha, ele vocês. deu para Judas, né? Ó, Eu nunca mais beberei desse vinho Judas estava do novamente, lado dele. até que chegue o reino de Deus. Depois, pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este é o cálice da nova aliança feito por Deus com seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas agora vejam, sentado conosco à mesa, está aquele que irá me trair. Pois eu, o Filho do Homem, devo morrer da maneira como Deus planejou. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: Nesse mundo, os reis e os governadores têm poder sobre o povo e são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês, o mais importante deve ser como o menos importante, e o líder deve ser como um servo. Quem é o mais importante? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me confiou o governo em seu reino, eu também confio o governo a vocês, e vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino. E sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Legal, né? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos ali como é que era a disposição da mesa, como que eles sentavam e tal. Acho que mais ou menos dá para nós ter uma ideiazinha legal. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí. Mas é legal, porque quando a gente começa a enxergar assim os negócios, tu vai ler a palavra, né? Ela vai começando a ficar mais clara, ela vai começando a dar uma clareada assim.
Show, vamos lá, nós estamos vendo então João 13, continuamos. O pastor já vai compartilhar contigo a tela. Deixa eu organizar aqui. Show de bola, aí. Nós estamos vendo João 13. Segunda tela. Ok, glória a Deus. Amém, queridos? Vamos continuar então? Estamos no dia da crucificação, o pastor já falou. Continuando de onde nós paramos lá do versículo 31, né? Agora nós vamos falar sobre o amor ágape. Interessante, né? Que Jesus, ele nessa última conversa, nesse último encontro que ele teve com os discípulos, né? A primeira coisa que ele fez que foi, né? Ele lavou os pés, né? Numa demonstração de humildade e de serviço. E aí, ou seja, o nosso Jesus, o nosso modelo, né? Ele é humilde e serve. Não dá para nós, é humilde e serve. E agora, depois desse lava-pés, né? Desse lava-pés, aconteceu que Judas, né? Aí ele falou que um deles ia trair. Judas acabou, ele disse, Judas vai fazer o que tem que fazer. Judas saiu. Aí quando Judas saiu, ele começou um discurso, começou a conversar com os seus discípulos. E o que ele fala, né? Depois que Judas saiu, né? O que ele fala, né? Olha, depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Né? Então, a gente aqui viu que o apóstolo João, né, ele nos mostra que eles mostram o seguinte, que a saída, né, quando Judas saiu, Jesus ele não focou naquilo que estava para acontecer no outro dia. Mas ele focou sim no resultado daquilo que estaria para acontecer. Ele não focou na crucificação, no sofrimento, no que o foco dele, né, transpassou o momento, transpassou a dor para o resultado, que seria a glorificação do Filho de Deus, né? Seria o momento onde o Filho de Deus seria glorificado através da sua ressurreição, morte e ressurreição. Ou seja, seria aquele atestado de que tudo que ele vinha falando até então, verdadeiramente, né, vinha de Deus. Né? Ele seria glorificado junto ao Pai. O que o pastor botou ali, né, sobre algumas informações assim, ó. O discurso que Jesus vai começar agora, ele tem muita similaridade no que tange ao texto, né? No que tange assim muita similaridade no que tange a narrativa do texto, digamos assim, ao roteiro, né? Ao roteiro do discurso dado por Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 31 ao 33. Então existe uma similaridade de roteiro, né? Tanto na fala da fala de Jesus com a fala de Moisés. No que tange assim, primeiro, a questão da predição da morte ou partida, ou seja, Jesus começa já falando que vai partir, né? Que vai morrer, partir. Depois, ele arranjando a sucessão, os dias que virão depois de sua partida, né? Uma exortação ao comportamento moral de quem fica, uma afirmação e renovação de promessa pactual, ou seja, que tudo que estaria para acontecer estaria de acordo com aquilo que estava escrito, né? Daquilo que estava escrito, e depois ele fez uma doxologia de encerramento, ele fez um texto, né? Ou seja, ele fez algumas observações de encerramento da narrativa que ele, né, estava fazendo. Tanto ele quanto, né, Moisés fez o mesmo roteiro ali desse texto de despedida. Lembrando que a grande diferença de um texto para o outro, né, ou do resultado de um texto para o outro, foi que Jesus, ele voltou depois. Né?
Ele foi crucificado, ficou 3 dias, né, morto, no caso. Depois, ao 3º dia, ele ressuscitou. A grande diferença consiste nisso, que Jesus depois ele voltaria, né, e a sua despedida naquele momento ali era temporária. Era uma preparação, né, para o dia seguinte. Amém? Lembrando que os discípulos até então ainda estavam, é claro que eles acharam a saída de Judas meio assim, né? Mas até então eles estavam ali esperando que algo fosse acontecer da parte de Deus, da parte de Jesus, não a sua morte. Então estavam muito, né? Ou seja, Jesus sabia disso, sabia do estado, né, profundo estado emocional, abalo emocional que eles iriam ter, né? Jesus começou a preparar o coração deles. Jesus fez uma menção ao Espírito Santo, né? E falou de que a obra continuaria, né, através do Espírito Santo pelos discípulos, né? E o próprio Jesus, ou seja, ele falou também que o próprio Jesus, lá da sua posição, eu botei aqui, ó, posição exaltada junto ao Pai, ele continuaria a dirigir o mandato entregue a eles, aos discípulos. Ou seja, que os discípulos não estariam sozinhos. Lá da onde Jesus estivesse, né, ele estaria ali ainda, sabe, ajudando, dirigindo e executando o plano de redenção aí da humanidade, através dos seus discípulos e daqueles que fossem chamados, tocados e, né, e através do anúncio do recebimento do Evangelho. Amém? Então, continuamos no versículo 31. O foco do seu discurso foi na glória futura. Aí você pode anotar aí para depois tu estudar. Isso dá uma indicação lá do texto de Isaías 49, versículo 3, que diz assim, ó: ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Então, muito provavelmente, esse discurso está refletindo Isaías 49, 3. Amém? Continuamos. O glorificado, né, quando ele fala o glorificado, espera-se-ia uma palavra, isso que é legal. Na verdade, né, esperava-se, né, uma palavra diferente, né, ou o Filho do Homem é glorificado. Não, o Filho do Homem, ele, na verdade, o real, aos olhos naturais, ele ia ser humilhado. Está vendo, né? Aquele negócio, né? Aos olhos naturais, ele ia ser humilhado, né? Mas aos olhos do Pai espirituais, o que é humilhação para os olhos naturais, aos olhos espirituais é uma glorificação. Entende isso? É legal, né? Entende? Olha o homem, novamente, né? O agir de uma nova mente, o agir de uma mente do céu. O que para o mundo considera humilhação, para Cristo a exaltação, para Deus a exaltação, para o reino espiritual a exaltação. Então, esperava-se uma palavra oposta. Até porque o nível de humilhação era muito forte, era muito grande. A morte por cruz, né, era uma morte humilhante, né, degradante, que sofria-se muito. Então era de muita vergonha, entendeu? Muita humilhação, né? Então a morte por cruz. Tanto é que Paulo, em Gálatas, lá no capítulo 3, versículo 13, Paulo fala assim, ó: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá vendo? Então ele se fez maldito por nossa causa. Ou seja, no outro dia não era de maldição aos olhos naturais, mas aos olhos espirituais era o dia de glória.
Para João, o foco era a glória de Deus, era o triunfo da cruz. Né? Lembrando que João escreveu, né, esse evangelho mais ou menos 70 anos depois desse fato. Então aqui João, ele já sabia o que aconteceu lá, ele já sabia o que tinha acontecido depois. Então ele focou assim, olha, tudo aquilo que nós passamos foi para que o Filho do Homem fosse glorificado, para que Jesus fosse glorificado. E Jesus cuidou, né, de que Jesus cuidou nos últimos detalhes, no último contato com os seus discípulos, para que eles não sentissem, né, tanto, ou seja, tentou neutralizar um pouco a dor da separação. Olha só, e essa dor da separação, ela realmente, porque ela realmente foi muito forte para eles, né? Porque o mestre deles agora estava anunciando que iria morrer, que iria partir. E nós vamos ver a reação de Pedro a esse anúncio, né? Olha, quando ele falou, olha a preocupação de Pedro, a mente de Pedro, como ela já se perturbou, assim, ela já ficou angustiada por esse anúncio. Nós vamos ver depois. No versículo 32, se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Versículo 33 e 34, Jesus anuncia sua partida. Ele insistiu que os discípulos não poderiam ir com ele para onde ele ia, né? Jesus começa a expor o que esperava deles após a sua partida e que, olha só, que o amor deve servir como característica distintiva do discipulado. Aqui, lembrando que Jesus começou a lição servindo e dizendo para ser humilde. Aconteceu o fato depois. Agora Jesus volta a mensagem falando que no amor. Então, mexendo ali na característica do verdadeiro discípulo de Cristo, é o amor. Entende? O verdadeiro discípulo, aquele que ama, a evidência do verdadeiro discípulo de Cristo é amor. A evidência de que quem está falando contigo está falando da parte de Deus, quando ele fala de amor. Entendeu? Quando ele olha com olhos de amor, ele verbaliza o que pensa com olhos de amor, com palavras de amor. Entende? E a gente vai ver isso na palavra, né? O quanto interessante que nós vamos ver alguns detalhes que realmente eu nunca tinha ouvido, né? Detalhes assim que eu não tinha ouvido, né? Amor é a marca do discípulo. Então o verdadeiro discípulo de Yeshua ama. 1 João capítulo 2, versículos 7 a 11. Aí vai ter muita Bíblia hoje, tá, queridos? Então pode ficar relaxado, assim que vai ser, e anotar e relaxar. Eu também vou falar devagarinho, porque, tá? A gente tem muita Bíblia. O amor é a marca do discípulo. 1 João 2, versículos 7 a 11. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, olha só, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Lembrando que nós estamos falando de um homem que, minutos antes, saiu rumo às trevas, né? Adentrou as trevas, adentrou a escuridão, que foi Judas, né? Adentrou a escuridão. Amém? Então, quem ama o seu irmão permanece na luz.
Nele não há causa de tropeço, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram. Vocês entendem a seriedade de não amar o irmão? Porque quem odeia o seu irmão está nas trevas. Ou seja, às vezes a gente encontra pessoas que vivem dando voltas e voltas e voltas, não sabe para onde vai, não tem paz, né? Não tem, se entende? Olha, tá, ou seja, porque lá dentro de algum lugar no coração, né, há ainda o quê? Há algo contra o irmão, aquele ainda que acusa, aquele que fala, aquele que vive, nunca encontra a felicidade plena e verdadeira. Vamos continuar que tem mais coisa aí, vamos ver o que mais tem. 1 João, capítulo 3, versículo 10 a 12. Anota aí. Falei, hoje tem muita Bíblia. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Tá claro? Ou seja, entende? Ou seja, quem é do diabo e quem é de Deus. Né? Aquele que não pratica a justiça, que não ama o seu irmão, é do diabo. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram injustas. Entende? Olha a procedência da falar mal do outro. Olha a fonte de quem fala mal um do outro. Olha a fonte da fofoca. Então, se o irmão vem falar contigo, sobre o outro, tu olha para ele assim, aparta de mim, Satanás. Entende? Cara, Bíblia. Vamos de novo. 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 11. Porque nós estamos falando do amor. Agora, o ensinamento de Jesus agora, ele está dizendo assim, ele está falando, Judas foi embora, e agora ele começou a falar do amor. Olha só, 1 João, capítulo 4. Mas não do amor romantizado, do amor bíblico. Aquele, sabe, o amor, a evidência do convertido, a evidência do discípulo. Né? Olha o quão é importante o amor. Quando é importante o olhar para o outro, a compaixão pelo outro, o não julgar o outro. Como a gente é... Vamos lá, amados. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Vamos continuar. 1 João, capítulo 4, versículo 20 a 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém? Vamos lá. Que Deus gere um amor no nosso coração através dessa palavra e desse estudo hoje. Versículo 33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim
E, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Como ele falou aqui, como eu disse aos judeus, foi lá no versículo 8, no capítulo 8, versículo 21, que os judeus foram falar com ele. Ele respondeu, mais uma vez disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então estava ali dando uma chance de oportunidade de arrependimento. Então, como eu disse aos judeus, ele está se referindo a essa passagem. Procurarão por mim é uma restrição temporária, que ele vai para a cruz, seriam esses 3 dias, seria o tempo entre a cruz e a ressurreição. Amém? Então, vocês procurarão por mim, como eu disse, aos judeus, agora, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí, ele falou, um novo mandamento eu vou dar a vocês. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então, João 13:34. Jesus ele fala um novo mandamento. Lembra que o mandamento do amor, quando ele fala em amor, não era um mandamento novo. Ele já tinha esse mandamento. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Eu até botei aqui, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Então, o amor não era novo. Ele já mandava amar a Deus de todas as suas formas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amém? O mandamento de amar o próximo também não era novo. Quer dizer assim, lá em Levítico 19:18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui, em Levítico, Deus está mandando que amar o próximo. Amém? Então está mandando amar a Deus e amar o próximo. Em Deuteronômio, ama o seu teu Deus. Em Levítico, ama o teu próximo. Esse era o mandamento, era o que eles tinham. A forma de amor. Agora olha só, Ele diz, um novo mandamento eu lhes dou. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Vamos continuar. Mateus 22, versículo 34 a 40. Diz assim. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele falou o quê? Levítico. Esse é o primeiro maior mandamento. Deuteronômio, Esse é o primeiro maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Levítico. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8 e 10. Vamos, Romanos. Olha como a gente está construindo esse algo de Jesus, Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10. Assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo, ele tem cumprido a lei. Levítico. Pois esses mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque se tu ama o próximo, tu não adulteras. Se tu ama o próximo, tu não matas. Se tu ama o próximo, tu não furtas. Se tu ama o próximo, tu não cobiça. Se tu ama, entende? Então, todos esses preceitos eles se resumem no amor ao próximo. Aí, ele fala mais, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Ou seja, quem ama não quer ver o mal do próximo. Quem ama não aponta o dedo, não julga. Apóstolo Paulo. Vamos ver se tem mais. Gálatas, capítulo 5, versículo 14.
Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Levítico. Gálatas 5,14. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo, né? Aí, Tiago, capítulo 2, versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Tiago, se vocês de fato obedecerem à lei, ame o seu próximo, estão agindo corretamente. Agora, Jesus, como ele disse, um novo mandamento lhes dou. Ele está dizendo: amem-se uns aos outros. Aí, o que aconteceu? Ele mudou de próximo de Levítico para uns aos outros. Agora, né, nós temos que amar o próximo, mas nós temos que amar uns aos outros. Ou seja, nós temos que amar na comunidade. Vocês têm que se amar, discípulos. Porque aquilo que está para ser enfrentado, vocês só vão enfrentar se vocês se amam uns aos outros. A força da tristeza, da angústia que vai vir sobre vocês suportarão se chamar uns aos outros. A força que vocês precisam ter para percorrer aquilo que eu vou deixar para vocês, que é o anunciar o evangelho, vocês só vão suportar se amar uns aos outros. Entende? As lutas, as mortes, as perseguições, as injúrias, as reprovações, os julgamentos, os açoites, a fome, vocês só vão suportar se amar uns aos outros. Então não, sabe? Ou seja, saiu do próximo e vem mais perto, ame uns aos outros. Aquele que está próximo de ti. Aí, né? Esse a ti mesmo, aí, gente, aí é a chave. O a ti mesmo, ele mudou. Ou seja, manda o próximo como a ti mesmo. Aí ele mudou. Ame, né? O próximo. Aí, o a ti mesmo é assim, ó. Como eu vos amei. Ele mudou. O a ti não é mais como é como. Então, foi estabelecido um novo padrão de amor. Não é mais como a ti mesmo. Porque agora tu tem um padrão da fonte de amor a qual tu deve te modelar. Agora tu tem um padrão da fonte de amor a qual tu deve caminhar. Não é mais a ti mesmo. Agora é como eu os amei. Entende? Mudou a configuração. Olha a profundidade dessa frase de Jesus em João 13:34. Não é mais como a ti, é como eu os amei. Agora o modelo sou eu. Eu sou o padrão. Entende? Continuamos. O amor cristão agora segue o modelo sacrificial e amoroso de Jesus. E a comunidade cristã é onde esse amor é manifesto. Ou seja, o amor sacrificial, como eu vos amei, agora é manifesto na comunidade. Amamos uns aos outros, como eu vos amei. Entende? A mudança de concepção, a amplitude, né, que a gente vê na questão do amor, a explosão que a gente vê, a profundidade que a gente vê no que é verdadeiramente o amor cristão, né? O amor daquele que é verdadeiramente tocado, filho, aquele convertido. Quando tivemos Mateus 25, capítulo 25, versículo 39 a 41. Quando tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei respondeu: digo-vos a verdade,
O que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos a mim fizeram. Ou seja, aquilo que vocês fizeram, aquele do amar uns aos outros, a mim vocês estão fazendo. Todo amor derramado ao pequeno, a mim vocês estão fazendo. Todo amor derramado àquele que está ao teu lado, a mim vocês estão fazendo. Todo amor derramado ao teu irmão, a mim vocês estão fazendo. Toda injúria, toda falácia, fofoca, julgamento, a mim vocês estão fazendo. Aí a definição de quem a gente está seguindo, ouvindo, vendo ou sendo influenciado. Qual é o canal de influência que nós estamos verdadeiramente ouvindo e sendo levados? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, a parte de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Entende isso? Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O padrão de amor é amar, entregar a si mesmo por ela. É o amor sacrificial, é o amor ágape, é o amor de amar sem receber nada em troca. Simplesmente porque eu amo. O mandamento amar agora tem um novo padrão. Entende? Olha a amplitude disso, né? O amar agora, esse mandamento amar tem um novo padrão. Por duas razões. A primeira razão é, o amor agora é sacrificial. O modelo é modelado segundo o amor dele. Entende? O amor comparativo agora é o amor de Jesus. A nossa referência de amor agora é ele. Mudou. Ou seja, como eu vos amei. Ah, como é que eu te amei? Eu te amei do seguinte: eu tinha do meu lado um cara que me roubava, eu tinha do meu lado um cara que do meu ministério todo sempre eu sabia que ele roubava, eu tinha do meu lado um cara que me traía, eu tenho do meu lado um cara que me entregou, que me vendeu, mas o que eu fiz? Até o último momento eu o amei, eu o honrei, sabendo quem ele era, sabendo que ele estava influenciado pelo diabo, porém, mas eu o amei. Entende? Nós, nem vou falar nada. Amém? Olha, o modelo, como ele agora é o padrão de amor. E ele acabou de demonstrar, até o próprio João, né? Quando João estava do ladinho dele, assim, Senhor, quem é? Aí ele disse, João, aquele que eu entregar, esse vai ser. Aí João viu ele entregar para Judas. Os outros não sabiam, mas João sabia. João estava ligado. E era esse amor que ele ensinou para o João e depois ensinou para os discípulos. Porque depois eles conversaram, né? O João deve ter dito para os caras, ele sabia que era Judas. Sabia. Rapaz, e ele deu pão lá primeiro para Judas. Olha só, rapaz. Ele serviu primeiro o pão lá da honra para o Judas. E ele sabia que o Judas estava roubando. E a gente, tu vê, né? Entendeu? Tá bom? Então, olha só, é amor aos outros. Ou seja, o modelo, ele é o modelo. Tá entendendo? João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Continuamos. Amor. Agora, o amor é produzido na nova aliança pelo poder transformador do Espírito Santo. A segunda questão. Agora, esse amor, primeira razão, o amor é sacrificial. A segunda razão, o amor agora é produzido na nova aliança pelo poder transformador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo transforma o nosso coração. O Espírito Santo que transforma corações que não amam em corações amorosos. O Espírito Santo que transforma corações, que não endurecidos em corações que amam. O Espírito Santo é o poder transformador do Espírito Santo. Amém? Tem mais. Jeremias. Anota lá se tu puder, para depois dar uma meditada nessas passagens bíblicas. Jeremias, capítulo 31, lá no versículo 29 a 34. Diz assim:
Naqueles dias não se dirá mais. Olha só isso aqui, gente. Naqueles dias não se dirá mais. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comeu uva verde vão ficar manchados, se mancharão. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então é a nova aliança pelo poder transformador, operante do Espírito Santo naquele, sabe, que é filho, aquele que é chamado, aquele que é crente. Amém? Vamos a uma outra referência, Ezequiel 36, a partir do versículo 24. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água sobre vocês e vocês ficarão puros. E eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, a ação do próprio Espírito Santo, transformando corações de pedra em corações de carne, transformando corações endurecidos em corações que amam. O próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Gálatas, o apóstolo Paulo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, tem mais. Entende? Qual o fruto do Espírito? Amor. Gálatas 5:22. João, capítulo 13, versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Como é que vocês saberão? Se vocês se amarem uns aos outros. Vocês saberão, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amar uns aos outros. Se vocês não se amar uns aos outros, não são discípulos. Tá claro, né? Entendeu? Olha essa nova configuração do amor quando Jesus, né? As últimas instruções que ele deu para os seus discípulos. Olha a mudança da configuração do amor. Então, quando vê alguém falar mal, não ouça mais. Falar mal das pessoas, não, não quero saber. Né? Tem aquela passagem que diz assim, né? Quando Paulo vem falar de Pedro, eu sei muito mais da vida de Paulo do que da vida de Pedro. Não é assim? Tem aquela passagem. Quando Paulo vem me falar de Pedro, eu conheço muito mais a Paulo do que a Pedro. Não. Entende? Não ouça. Não dê ouvidos para o diabo. Não dê ouvidos ao diabo. Entende? Quando ele vier falar para você, não dê ouvidos ao diabo. Sabe, não perca, não dê, né? Quando ele vier falar. Se não, deixa falando, muda de assunto, seu irmão. Caso você conhecer alguém ou ver alguém que falou, peça desculpa, meu irmão, eu falei mal de ti, me perdoa. Eu te julguei, falei mal, não devia ter falado mal, porque aquele que fala mal, eu estava sendo influenciado pelo diabo. Entendeu? É Bíblia, só pega tudo que o pastor falou. Olha aí, é duas vertentes, a vertente, uma vertente e outra vertente. Amém? E Jesus, ele vem estabelecer um padrão de amor. Continuamos.
João, capítulo 13, versículo 36. Assim, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vai? Ah, aqui é legal. Olha só. Então, 35, né, diz assim, ó. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vocês olham a profundidade daquilo que Jesus estava falando. E aqui é legal porque a gente pega, já tem um nuance da mente deles já, da preocupação que entrou na mente deles, principalmente a de Pedro. Porque Jesus falou isso, né, do amor, versículo 34 e 5, mas Pedro, a mente de Pedro ficou presa lá naquilo que ele falou. Filhinhos, eu vou sair, vocês não vão me ter mais. Tá vendo? Pedro, ele não ficou preso, ele não... Talvez, aquilo que Jesus falou do amor, Pedro, ele estava... Talvez ele ficou tão aflito, né, pela informação de que ele ia ficar sem o mestre, talvez ele ficou tão aflito pela informação de que o mestre iria partir, né, ele ficou tão... que aquilo ali meio que bloqueou a mente dele para uma realidade que Cristo estava falando, que é do amor. Né? E aí Pedro falou, Senhor, mas para onde tu vai? Tipo assim, eu não quero saber de amor aí, eu quero saber para onde tu vai, né? Mais ou menos. Senhor, mas para onde é que tu vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir, mas me seguirão mais tarde. Tá vendo? Então Pedro aí deu um bypass aí naquilo que Jesus tinha falado. Porque aí alguns estudiosos falam, né, que já é o nível de angústia, já de preocupação, que já começou naquele ambiente permear a mente deles. Entende? Permear a mente deles. Aí Pedro perguntou, falou isso para ele. O versículo 37. Ah, é isso aí. Versículo 36, aqui a gente para por aqui. Depois a gente continua, porque nós vamos aí ter ter mais um estudo que vai demorar um pouquinho mais. Amém, gente? Deu para dar pegar mais um pouquinho? É legal, né? Essa história aí. Eu espero ter contribuído um pouquinho mais, sabe? Né? Enriquecer um pouquinho mais ali as informações e o conhecimento sobre Jesus, né? Espero ter atingido o objetivo, que é fazê-los conhecer mais o Senhor, né? E principalmente, né, no que a gente está nesse contexto, né, da ceia. E o objetivo agora foi essa questão do amor, né? Essa nova amplitude, essa nova visão que Cristo veio mostrar do que é o amor, né? Legal, né? Ou seja, o amor já existia, né? Só que ele ampliou de uma forma assim. O grande pegar desse agora, vocês amem mais como eu amei. Mudou. A nova aliança é diferente, né? Não é amar como a ti mesmo, porque tu tem um padrão de amor, tu tem um padrão de julgamento, tu tem um padrão de justiça. Agora, a partir de agora, quer ser meu discípulo? Ama conforme o padrão que eu estabeleci. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Queridos, eu espero ter ajudado aí um pouquinho mais. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Diante dessa palavra, né? Se alguém trouxe, fala, pastor, eu falei mal do meu irmão, faz isso, vai lá, pede perdão, né? Entra de novo, sai da treva, né? Não faz como Judas, sai da treva, vem para a luz de volta, pede perdão, desculpa, eu falei mal de ti, né? Quero te pedir perdão, não devia. Se você falou mal de uma pessoa para outra pessoa, um dia eu atendi um rapaz aqui, que ele havia entrado num trabalho novo. Não, foi assim, ele estava trabalhando numa empresa e ele estava meio descontente com aquela empresa. Aí depois entrou um outro rapaz, amigo dele, na mesma empresa. E ele pegou e falou mal, descascou assim, sabe? E veio me falar assim, pastor, aí eu disse, cara, tu errou. Tu errou porque, em primeiro lugar, né? Um menino que está começando agora, tu já foi lá, né? Denegrisse a imagem da empresa. O menino está começando, ele está começando com sonho, está começando com esperança, ele está começando, sabe, cheio de vontade. Né? E talvez, cara, para ti não deu certo, mas para ele pode ser o emprego da vida dele. E, no entanto, tu derramou um monte de coisa ruim na cabeça dele. Não devia ter. E outra coisa,
tu levou ele tu falasse mal do chefe de vocês, tu levasse ele a pecar. Então, tu levou ele a ser desobediente, né? A não honrar o patrão, não honrar a empresa. Além de tu pecar por ter falado, tu pecou porque tu induziu o teu irmão também a pecar. Tá? Então fez tudo errado. Mas, vocês estão entendendo a implicação de tudo isso, gente? Nós não podemos mais errar por... Aí o que ele fez, né? Eu instruí ele. Vai lá, chama ele e pede perdão. Só eu quero te pedir perdão por aquilo que eu te falei semana passada, do nosso chefe aí, né? Eu quero te pedir perdão, não devia ter te falado, né? Me desculpa, né? Eu retiro tudo que eu falei e chama o chefe, né? Pede perdão, assim, sabe, cara, limpa o coração, né? Porque às vezes a gente estraga tudo, estraga o futuro de uma pessoa por falar mal. Nós estamos sendo usados por quem? Por Deus? Não, não estamos. Nós estamos sendo usados pelo diabo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Terça-feira nós voltamos de volta, né? Espero aí ter novamente, né? Espero que vocês tenham possamos ter crescido um pouco mais. Deus te abençoe, querido. Não consigo ver ninguém aqui, quem está assistindo aí, mas fiquem na paz, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado por estar assistindo aí. E vamos lá. Beijo.